Ainda tem 3 lá dentro. A Jaqueline, eu tive o prazer de conhecer ela, é um amor de pessoa. Conheci o marido dela também, que está preso. E eu sempre conversava com os dois quando eu ia visitar minha mãe e levava recado dele para ela, dela para ele. E o meu sofrimento maior não era ver o meu pai e minha mãe presos, era saber entrar lá dentro e saber que a comida que a gente leva, a bolacha, a castanha, o doce de leite, o pé de moleque, é o que faz diferença na vida deles. E todas as vezes entrar lá dentro, ouvir do meu pai, porque ele não fala, mas do meu namorado, que a comida é horrível, que eles não conseguem comer, mas eles têm que comer para não passar mal. E saber que a gente, familiar, não pode fazer nada. Um constrangimento que é entrar lá dentro do presídio, quem sabe, quem passa por isso vai saber, porque meu pai não matou, não roubou, ele não tem nenhum crime e ele tá preso. Por que ele tá preso se ele não fez nada? E entrar todas as vezes dentro do presídio é uma humilhação. Passar por scanner, ter que entrar de roupa branca, chinelo branco e ainda não poder falar nada, não dizer nada. E saber que meu pai, ele não roubou, não matou e ele não fez nada. E era a mesma coisa, eu acredito que também com as mulheres. Entrar lá dentro e saber que as mulheres são humilhadas, sofrem lá dentro, não ter médico e elas não poder fazer nada. Entrar lá dentro e ouvir relatos também de pessoas dizendo que se não fosse o Dr. Federico, pessoas lá dentro que queimavam de febre e ele socorrer, botar debaixo d'água, dar remédio, se não fosse por isso, não teria pessoas sobrevivendo lá dentro. Isso é humilhante para nossa família, porque todas as vezes a minha familiar pergunta: por que seu pai ainda está preso? Por que sua mãe ainda estava presa? Com 2 filhos menores de idade, eu que tive que largar o meu emprego, minha faculdade para cuidar dos 2, passar cada 15 dias estar aqui em Brasília para visitar eles e sofrer com isso por não saber responder aos meus familiares, às famílias que me perguntam também o porquê que eles ainda estão presos. Então, assim, Dia dos Pais está chegando. E aí, dia 16 eu vou visitar meu pai lá dentro. Eu vou visitar o meu pai e falar Feliz Dia dos Pais pro senhor, sem dar presente, sabendo que ele tá comendo uma comida horrível lá dentro, sem nada. Então, assim, é humilhante isso, e eu peço, pelo amor de Deus, que solte pelo menos os nossos familiares, não só o meu pai, mas todos, mesmo que seja com tornozeleira, mas solte, para eles ficarem em casa com a gente. A minha mãe tem restrição, ela não pode sair, ela não pode fazer nada. O meu pai era o provedor da casa e agora, a hora que ele sair, nenhum emprego aceita eles, porque de segunda a sexta eles têm que estar até 10 horas da noite, toda segunda se apresentar à Polícia Federal, e eles não abrem mão toda segunda, porque já sábado e domingo eles não podem sair até meia-noite, eles não podem sair final de semana de casa. Então, assim, eu vim pedir apelo não só por mim, mas por todos os familiares que estão ainda sofrendo com isso. Muito. E, assim, eu peço encarecidamente por isso, e eu sei que eles estão sofrendo lá dentro também. E eu não posso fazer nada. E eu sei que vocês também, parlamentares, não podem. Mas eu peço que o STF, ele tenha dó dos nossos familiares. Das crianças que sofrem. Ele não prendeu só 212 presos, ele prendeu 800 famílias que ainda estão lá dentro. 800 famílias, crianças. Tem pessoas que estão no mesmo caso. Eu conheço uma pessoa, um casal que está no mesmo caso, que são irmãos e está cuidando de uma criança também. Então, assim, eu peço não só por mim, mas por todos. Libere, por favor. Dia dos Pais está chegando, vai ter um saidão e meu pai não pode sair. Ele é considerado um bandido pelo STF, mas pela lei ele não pode, então, sair. Então, assim, eu venho pedir, o meu apelo é isso, que o meu pai volte para casa. O meu pai e o meu namorado, a família dele tem sofrido, ele também tem uma filha de 9 anos e não posso fazer nada também. Todos os dias ela me liga e me pergunta: tia, cadê meu pai? E eu não posso responder,
Porque como você fala para uma criança de 8 anos, como você fala para uma criança de 3 anos que os pais estão presos? E como você entra com uma criança de 3 anos e 8 anos dentro de um presídio e explica que você vai deixar sua mãe e seu pai lá dentro e vai ter que sair? Então, assim, isso fica a minha pergunta. Você que é pai, você que é pai, se você é STF, Alexandre de Moraes, se você é pai, pelo amor de Deus, tenha dó da nossa família. Eu te peço que libere o meu pai, não só o meu, mas de toda a família. Você tem feito sofrer a nossa família. Não tá bom? Fica a minha pergunta pra ti. Agnes, obrigado. Obrigado pela tua participação. Nicolas Ferreira detona esquerdistas da CPMI que estão tentando ganhar capital político às custas de pessoas que estão presas injustamente. Senhor presidente, boa tarde. Cumprimento o senhor aqui, no seu nome, cumprimentando todos os demais deputados que estão aqui. Quero cumprimentar em nome de todos também os parentes que estão, amigos, que estão ali também, né, na Papuda e na Colmeia, em nome da doutora Gabriela, que tem feito um excelente trabalho aí à frente, vendo todas essas irregularidades. E aqui eu quero deixar alguns pontos. Há pouco tempo atrás a gente passou por uma pandemia e me recordo que a ala ideológica da esquerda levantou o seguinte slogan: fica em casa e a economia a gente vê depois. E a gente sabia que quando a economia fosse destruída, a fome consequentemente também viria. E nisso eles lançaram um outro slogan, dizendo: a fome tem pressa. E hoje eu quero lançar aqui também um slogan para dizer que a justiça tem pressa. Porque eu vejo que assim, é impressionante como a CPMI, de pessoas que não assinaram a abertura daquela CPMI, vem hoje fazer uma investigação não ampla, mas totalmente seletiva. Porque enquanto eles estão ali tentando colocar na conta de Jair Bolsonaro ou criar um factoide de um golpe que nunca existiu, que eles estão inventando um golpe que nunca existiu. Enquanto eles estão ali tentando ganhar capital político, narrativas, pessoas estão presas justamente. Pessoas estão com sequelas em suas casas, estão ali com tornozeleira eletrônica, não podendo sair do raio ali para poder ir a uma viagem ou para poder ver talvez o seu neto, porque uma pessoa decidiu que ele ia. Sendo que bandidos, traficantes, pessoas que são comandantes do crime organizado, como um ex-líder do PCC foi solto agora pela Justiça, que é o André do Rap, é colocado como uma pessoa, como um cidadão. Então, assim, quando muitas pessoas falaram comigo, olha, como o delegado Ramagem disse, né? A CPMI não é simplesmente um falatório, não é simplesmente falas, e fala, e muitas das vezes tem a sensação que não dá em nada. Eu quero pegar uma frase aqui também do Van Hatten, que eu ouvi há um tempo atrás, que é importante. Muitas pessoas não conseguem, por exemplo, citar, talvez, decisões burocráticas que o Winston Churchill tomou. Mas nós lembramos o quê? Dos seus discursos. E eu tenho certeza que a palavra ela tem uma condição de convencimento. Porque nós estamos ao lado da verdade, horas. Então, quando nós temos, por exemplo, hoje, ali na CPMI, ficamos mais de 2 horas, senhor presidente, fazendo um acordo para poder convocar o fotógrafo da Reuters, que não só foi uma testemunha ocular do crime, mas que pediu para ser repetido o crime. E nós acordamos de que isso seria votado em conluio ali em um bloco. Quando nós subimos, senhores, sabe o que aconteceu? A esquerda disse que no meio do caminho eles não iriam mais votar, iriam votar isso de forma destacada. Isso é uma prova cabal de que a esquerda, de que o governo federal tem envolvimento, sim, com os atos do dia 8 diretamente. Enquanto estão ali convocando coronéis como o Coronel Naime, que estava ali impedindo ali pessoas de entrarem, né, na mão de cometerem atos de vandalismo, esse cara está preso. Enquanto isso, o ex-general do Lula está solto, sendo que ele foi lá dentro entregar águas ali para as pessoas. Aí eu te pergunto, por que a CPMI é importante e o nosso trabalho não é em vão? Porque se há pouco tempo atrás alguém me dissesse, talvez nos corredores, talvez algum familiar me dissesse assim, e eu confesso, eu sou justo aqui, de falar assim, Nicolas, tem um vídeo aqui do general do Lula entregando água dentro do Planalto nos atos do dia 8. Eu confesso, eu não acreditaria, horas. Porque eu falaria, isso é um absurdo. Agora,
Por que há tanta falta de vontade do ministro